Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, 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 Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Exatamente nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que sabedoria é essa? Bom, o próprio Cristo, né? Da Trindade Santa, a sabedoria é a imagem que o Pai tem, em primeiro lugar, de si. O Pai se contempla no Filho. Quem vê a mim, vê o Pai, inclusive o Pai. Quando ele quer se enxergar, ele olha para o Filho. Então, quando a gente pensa na sabedoria, automaticamente nós pensamos na segunda pessoa da Trindade, que se encarna no meio de nós. Agora, o rosto humano do Pai que está no meio de nós. E é uma sabedoria que justifica no sentido de lidar com as tensões. Por um lado, nós temos um grupo extremamente acirrado, um grupo que olhava para Jesus e falava: você é um comilão, você é um glutão, você é alguém que bebe demais. Aqueles picuinhos, aqueles caras que vê os rubricistas, vamos dizer assim, que ficam presos às rúbricas, né? E não ao todo. Mas também nós temos aqueles que eram laxos, né? Que viam em João Batista um rigor tão absurdo, né? Que chamava que ele estava com demônio no corpo. Porque é demais, pelo amor de Deus, nem tanto rigor, por favor. Ou seja, a sabedoria, o Cristo Jesus, ele vai saber lidar com as tensões. Ele vai apanhar dos dois lados. Para os rigoristas ele vai ser um laxo, e para os laxos ele vai ser um rigorista. E aqui entra bem os dois santos que estamos celebrando hoje, Cornélio e Cipriano, que trabalharam até perder a vida, porque são mártires, bispos mártires, que lutavam pela unidade da igreja. E unidade não é uniformidade, e ao mesmo tempo não é uma desculpa para virar bagunça, né? Porque em nome da unidade também vamos aceitar tudo. Vamos, fazer tudo para não criarmos tantas tensões. Em contrapartida, em nome da unidade se arranja a briga, porque tudo tem que ser do jeito que eu quero. Tudo tem que ser segundo um ponto de vista. São Paulo começa a... É São Paulo hoje, né, gente?
Vamos dar uma carta litúrgica aqui. Em São Paulo, Timóteo, de São Paulo mesmo. São Paulo está falando sobre como nos portar à casa de Deus. Aqui, automaticamente, nós entendemos a liturgia, né? Nós entendemos a liturgia. Né? A igreja que é a coluna da verdade. Né? Então, num lugar tão forte como esse, não dá para agir de qualquer jeito. E aí que vem as brigas, né? Dos laxos e dos rigoristas. Tem gente que nesse assunto da liturgia fere totalmente a unidade da igreja. Porque para uns tem que ficar assim na liturgia, não pode nem olhar para o lado. Se fizer um movimento diferente desse daqui, é excomungado. Anátema est. E tem outros que sambam na igreja, né? Tem outros que faz da igreja praticamente um carnaval lá dentro. Então, como lidar com essas tensões? De forma especial o clero, porque se o clero não sabe como se portar na casa de Deus, não vai ser o povo que vai saber. A não ser que o povo seja mais instruído, coisa que não é incomum. O povo hoje ser mais instruído do que o próprio padre, especialmente num assunto tão sério que é a liturgia. Aliás, esse é o maior assunto da nossa vida. Esse é o assunto que mais deveria dominar a nossa existência. Porque quando a gente não sabe se relacionar com Deus, e é para isso serve a liturgia, nós não sabemos lidar com mais nada. Nós não sabemos como nos posicionar com mais nada. Então, normalmente, se você é rigoroso na liturgia, você é rigoroso com os outros. Se você é laxo na liturgia, você é laxo com os outros. E aí precisa do Cristo. Né? E tá esses santos mártires que lutaram até a vida pela unidade da igreja, em que pega dos dois lados e faz uma síntese do medius virtus, né? A virtude está no meio. Não entendendo esse meio como morno, não entendendo esse meio como em cima do muro, mas sem excessos, sem exageros. O pecado nada mais é do que o exagero de uma ação ou de uma omissão. Então é purificar a ação para que ela seja virtuosa no equilíbrio. Aliás, essa palavra, equilíbrio, provém de maturidade. Equilíbrio e maturidade são sinônimos. Né? E quanto mais maduro você é, mais equilibrado você é. Quanto mais equilibrado você é, mais maduro você é. Cabe a nós perguntarmos, qual dos dois lados a minha vida puxa mais? É difícil a gente padronizar a vida, depende da circunstância, depende da situação, ou seremos muito laxos, ou seremos muito rigorosos. Né? E cabe aqui a sabedoria do Cristo, de fazermos enxergar nas várias nuances que nós temos e percebermos como estamos levando a nossa vida. E aqui entendemos também como estamos nos portando na igreja, como estamos nos portando na nossa catequese, como estamos nos portando no serviço litúrgico. Se estamos criando acirramentos ou estamos de fato promovendo uma unidade, que é acolher a diversidade, mas não o erro que às vezes a diversidade pode oferecer. Às vezes, não são todas as vezes. E aí é só o Cristo mesmo, que na sua infinita sabedoria, sendo ela a própria sabedoria, vai nos instruir à luz da igreja. Um dia um padre perguntou para um super perito em liturgia como celebrar a missa para não cair no rigorismo e nem no laxismo. Aí o padre falou assim, é simples, leia o que está em preto e obedeça o que está em vermelho. Para vocês entenderem o que eu estou falando, leia o que está em preto e obedeça o que está em vermelho. Simples assim. A missa, ela é algo muito sério, é uma realidade muito séria para a gente inventar coisas, para a gente achar que temos realmente a autonomia de fazermos o que a gente bem entende. A missa, em primeiro lugar, ela é uma relação que o próprio Deus institui nessa terra. A liturgia, essa palavra liturgia, quer dizer obra pública no grego, né? E é uma obra pública, é uma obra que o público aqui eleva-se às alturas mais celestiais, em que o próprio Deus, através da igreja e do Espírito Santo, norteia como se relacionar com ele através da Santa Liturgia. Por isso um padre, um leigo, não pode se arrogar no direito de querer mudar a Santa Missa ou a liturgia da forma que lhe aprouver. Porque quem determinou esta forma de relacionar não parte do humano, parte do divino e humano, que é Cristo Jesus, que age ainda na sua igreja e nos norteia nesse modo de nos relacionarmos. Portanto, temos que tomar muito cuidado com as nossas criatividades na liturgia.
né? Se é uma criatividade que realce o mistério, não há problema nenhum. Se é uma criatividade que não tira a estrutura da Santa Missa, não há problema nenhum. O problema é, em nome da criatividade, começar a viver a bagunça da libertinagem. E aí um lugar que é tão santo, uma realidade que é tão santa, começar a se tornar profana, mesmo com as intenções mais santas do mundo. Porque de boas intenções, o inferno está cheio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.